Olá, gente, tudo bem? Espero que sim. No nosso quadro Questão de Lei de hoje, nós vamos falar um pouco sobre o assédio moral no ambiente de trabalho, né? Um tema que desperta muito interesse, principalmente daqueles que convivem em ambientes de trabalho, onde se percebe a configuração dessa conduta. Tá certo? E a legislação, ela protege o trabalhador, protege o empregador também acerca dessa conduta tão danosa, de uma conduta que resulta em consequências tão trágicas, né, para a vida emocional, para a vida psicológica da vítima. Então, o assédio moral, o que é isso? É um processo de condutas abusivas. Nós estamos falando aqui no ambiente de trabalho, certo? E o objetivo dessas condutas abusivas é pressionar a vítima para que a vítima venha a, muitas vezes, desistir de uma promoção, desistir de um cargo, ou para que a vítima também venha a ser tão oprimida a ponto de pedir demissão. E acontece o assédio moral apenas por acontecer, porque tem algumas pessoas que se acham em uma posição superior e acreditam que podem praticar aquilo. Para elas tem como se fosse prazeroso praticar essa conduta. Então, essas condutas, elas são realizadas de forma contínua, né, com o objetivo de que o funcionário venha muitas vezes a pedir demissão, e é o que acontece muitas vezes, porque o funcionário não aguenta a pressão e, via de regra, não sempre, mas quase sempre, o assédio moral é praticado de cima para baixo, né? O superior é quem pratica contra o funcionário que está ali em um cargo subordinado a ele. Então, essa conduta, ela vem muitas vezes a resultar no pedido de demissão. Quando não resulta nisso, ela oprime tanto o funcionário que ele pode ficar deprimido, reduzir a sua produtividade, e aí é atingido o objetivo, né, de que ele não seja promovido, porque ele não tem produtividade. O funcionário, ele se sente ridicularizado diante dos colegas de trabalho, muitas vezes até mesmo diante dos clientes. E o assédio moral, gente, é uma conduta ultrapassada. Sabe por que é uma conduta ultrapassada? É uma conduta vigente, né? Que ainda existe, infelizmente. Mas é uma coisa que não deveria mais existir, porque as empresas que verdadeiramente prezam por uma gestão de qualidade, por uma administração empresarial com otimização de resultados, ela deve investir, acima de tudo, no seu maior bem, que é o produtor, que é a sua mão de obra, né? Aí o trabalhador, porque um trabalhador satisfeito, ele vai se esforçar melhor pela sua empresa, isso é óbvio, né? Mas infelizmente ainda acontece. E as consequências, como eu falei, são a queda no rendimento, depressão, danos psicológicos irreversíveis, né? Muitas vítimas de assédio moral acabam caindo no vício, no álcool, nas drogas, porque a pessoa se sente ali realmente inutilizada, a pessoa se sente realmente inferior. E como eu falei, não é somente do superior para o subordinado que pode ser praticado. O assédio moral dentro do âmbito empresarial, ele pode ser praticado de várias formas. Por exemplo, tem o assédio moral organizacional, que é muito comum nos estabelecimentos bancários, é comum em empresas que trabalham com metas, tá certo? E o que é isso? É porque a organização daquela empresa, não é que um superior vai praticar o assédio moral contra o subordinado, é porque a organização, isso é muito, muito comum, gente, em estabelecimento bancário. A organização daquela empresa, a estrutura organizacional, ela já é preparada, ela é projetada para colocar os funcionários em um espírito de competitividade entre si. Então, nesse espírito de competitividade entre si, os funcionários acabam sofrendo esse assédio, não de uma pessoa, mas da própria instituição, para bater meta, para receber promoção, para receber incentivos,
e acaba ali que aquele espírito de competitividade que é instalado entre os colegas de trabalho gera aí esse assédio moral conhecido como assédio moral organizacional. A outra forma de assédio moral é o assédio moral horizontal, que é quando um funcionário do mesmo grau de hierarquia comete contra o seu colega, às vezes em igualdade de função, em igualdade de nível, mas às vezes por um ciúme ou por uma antipatia, então um pratica contra o outro do mesmo nível. É o assédio moral horizontal, ele também é muito comum de acontecer, principalmente quando estão os dois no mesmo patamar e há ali uma disputa por uma promoção de cargo. Acontece ainda o assédio moral vertical ascendente. O que é isso? É quando o subordinado é quem pratica contra o seu superior. E aí você diz, Ana, pode? Pode, acontece. E isso é muito comum, principalmente quando muda de gerência, quando muda de coordenação em uma determinada equipe, né? Às vezes a equipe já é antiga, já está ali trabalhando, já é acostumada na empresa, e aí chega um gerente novo. Então, aquela equipe ou aquele funcionário que, apesar de estar em uma hierarquia profissional abaixo, ela se comporta ou eles se comportam de uma forma que prejudica o trabalho do seu superior, tá certo? Então, é o assédio moral vertical ascendente. Nós temos ainda uma outra modalidade que é o assédio moral verbal, que, diga-se de passagem, é muito comum, né? Pode ser praticado em qualquer uma dessas esferas, seja na esfera organizacional, horizontal, vertical, ascendente. E o assédio moral, ele consiste na repetição de palavras depreciativas, de palavras com xingamentos, com piadas, de forma que minimizam ali a autoestima, o alto desempenho daquele funcionário, tá certo? E a vítima, ela deve sempre levar ao conhecimento da empresa. A vítima, ela deve levar sempre ao conhecimento do proprietário da empresa. Se for no serviço público, a vítima deve levar ao conhecimento da procuradoria, né, da repartição a que ela trabalha, para que isso seja resolvido. Não pode deixando acumular essa conduta, porque ela é altamente adoecedora. E aí você diz, Ana, e se acontece comigo e eu falo no setor de RH, eu falo na procuradoria, eu já comuniquei no jurídico da empresa que está acontecendo isso e a empresa não tomou nenhuma providência. Aí você procura um advogado ou uma advogada que irá te auxiliar a ingressar com as ações judiciais cabíveis, inclusive contra a própria empresa ou o órgão público. Por quê? Porque se você já procurou a solução interna e não conseguiu, então é momento de acionar o Poder Judiciário, que você não pode se subordinar a isso, tá certo? Então, o artigo 168 da CLT prevê que aquele que por ação... Barulho das motos, né? Perdão, pessoal. Aqui é muito central e aí passa muito, assim, o trânsito é muito movimentado. Mas, enfim, o artigo 168 da CLT diz que aquele que por ação ou omissão, seja uma ação ou omissão voluntária ou por negligência ou por imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que esse dano seja exclusivamente moral, então essa pessoa comete ato ilícito. Tá certo? Então, é uma disposição trabalhista aqui, porque está na CLT, mas também está no Código Civil e em diversas outras normas do nosso ordenamento jurídico. Cabe responsabilização criminal, cabe responsabilização trabalhista, cabe responsabilização civil e o importante é que você tenha esse conhecimento e não se cale. Se você é vítima de assédio moral ou conhece algum colega que está sendo, tome as providências, porque pode ser assim, um dano irreversível na vida dessa pessoa. E ninguém merece, né, gente, acordar para ir trabalhar em um ambiente que lhe faz mal, que lhe causa dissabores. Mas se você está nessa situação, não peça demissão. Pelo contrário, lute pelos seus direitos, que com certeza você vai conseguir obter aí a vitória. Tá certo? Então, essas são as nossas dicas do Questão de Lei de hoje e até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço!